Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um Café com Cinema com Beatriz Hoffmann e hoje nós vamos falar sobre a Era de Ouro em Hollywood. Então, gente, a década de 30 é considerada a melhor década de Hollywood. Continuou na década de 40, mas depois foi dando uma caída. Mas eu quero falar hoje para vocês sobre as suas tecnologias e inovações. A década de 30 foi fundamental para as décadas seguintes com as suas inovações tecnológicas. E nós vamos começar falando sobre o cinema mudo, voltar um pouquinho lá em 1927 com Jazz Singer, quando foi o primeiro filme falado. Depois do cinema começar a ter a fala, o diálogo, teve algumas coisas que Hollywood teve que começar a se adaptar. Uma delas foi equipamentos para gravação de som. Isso fez com que eles tivessem que realmente correr contra o tempo, porque como eles já estavam conseguindo sincronizar o som com a imagem, eles tiveram que se modernizar de uma forma muito rápida para fazer equipamentos confiáveis e portáteis, aonde os profissionais, diretores e equipe técnica conseguissem manusear mais facilmente e ajudar os atores nesse trabalho. Uma coisa importante falar é que quanto mais eles conseguiam trazer elementos desenvolvidos e mais confiáveis, melhor a qualidade do som era. Isso fazia com que diminuísse o ruído, fazendo com que o som fosse melhor. Outra coisa importante de falar é que no início da década de 30 também surgiram os microfones direcionais. Isso fez com que tivesse um outro avanço no cinema, porque os diretores conseguiam usar esses microfones para também conseguir diminuir o ruído em externas, fazendo com que eles usassem mais as locações externas e trazesse uma narrativa mais dinâmica e cotidiana para a época, porque antigamente se usava muito somente o estúdio para fazer as filmagens. Mas não foi somente de som que teve inovação em Hollywood, viu? A luz também quis dar o seu brilho. E ela conseguiu. Eles conseguiram fazer difusores aonde conseguia mudar a atmosfera dos cenários. Isso fazia com que criassem diferentes tons de cores, fazendo com que tivesse diferentes tipos de emoções e drama nas cenas. Isso foi fundamental também para ajudar a câmera no seu desenvolvimento. E a câmera não ficou assim, não vou fazer nada. Ela deu seu brilho sim. A câmera ela foi fundamental também na década de 30. Muitos diretores já estavam usando algumas técnicas na década de 20 para ajudar a ter uma filmagem melhor, ajudar a ter mais entretenimento no cinema. Mas foi na década de 30 que realmente ela deu uma alavancada e disse assim, agora eu vou brilhar. O problema é que os diretores tinham câmeras muito limitadas, então eles tiveram que realmente usar da criatividade e genialidade para fazer as cenas acontecer. O que aconteceu foi que eles conseguiram, de uma certa forma ou outra, fazer o profundidade de campo. O que é isso? É o depth of field, que a gente chama em inglês. Isso ajudou com que eles selecionassem um foco e desse ênfase, mostrasse mais intimidade ou colocasse aquele ponto em evidência. Isso começou a acontecer tanto com objetos quanto personagens. O restante do cenário ficava desfocado, então a atenção total era ali. Outra coisa bem importante que aconteceu na câmera foi o começo de uso de ângulos diferentes. Os ângulos que olhava para baixo, de baixo para cima, estou dizendo, dava poder e autonomia, autoridade, mostrava que a pessoa tinha respeito. Já os ângulos de cima para baixo mostrava vulnerabilidade, mostrava que a pessoa estava de uma certa forma inferior. Isso foi muito usado em muitos filmes, trazendo diferentes formas de interpretar a cena e também formas diferentes narrativas. Outra coisa bem importante foi o movimento da câmera. A câmera literalmente ela começou a andar pelo cenário. Isso fazia com que a cena tivesse mais movimento e dava mais intimidade para a audiência. Foi muito usado esses movimentos de cena em muitos filmes. A câmera também começou a caminhar com o personagem. Isso fazia com que a pessoa tivesse literalmente a imagem do que estava acontecendo à sua frente.
Foi muito importante essas mudanças tecnológicas para o cinema atual, porque foi lá em 1930 que tudo isso começou a ter uma forma mais criativa, vamos falar assim. Uma outra coisa importante foi a edição, que também teve as suas mudanças. Uma delas foi a montagem métrica, aonde eles conseguiram fazer montagens diferentes. Sem falar dos efeitos visuais, que não surgiram muito naquela época, mas eles conseguiram fazer algumas montagens com modelagens, com coisas do tipo, dando a ilusão de alguma coisa real. Outra coisa importante, gente, é que muitos diretores começaram a usar o chroma key, que por sinal eu continuo usando até hoje. Eu gravo no chroma key e depois o meu editor só coloca o fundo atrás. Então, gente, são técnicas que começaram a ser usadas há muito tempo e que a gente continua usando elas há quase 100 anos depois. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, comente, compartilhe o canal e não se esqueça de se inscrever. Toda semana eu trago novidades sobre Hollywood, sobre literatura e muito mais para vocês. Eu fico por aqui, eu deixo para você o meu beijo, o meu carinho e eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau!